Bom dia para todo mundo. Meu nome é Martin Raboklemper, para quem não me conhece. Trabalho com a parte de cardiologia e nefrologia veterinária em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Atuo no Hospital Veterinário Santo Agostinho e estou terminando o doutorado em cardiotoxicidade e nefrotoxicidade, iniciando o meu pós-doc na mesma área. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Texa, tá, pelo convite para eu estar participando desse congresso e também agradecer ao Texa, né, por ele me dar essa oportunidade de realizar esse projeto, que é fazer um congresso internacional de cardiologia veterinária, né, de pequenos animais, com esse foco, né, online, né. E quando a gente começou a pensar sobre como poderia ser o congresso, quem a gente iria convidar, então a gente dividiu em várias áreas, né? As principais áreas da cardiologia veterinária. Nós temos 15 palestrantes nacionais e 5 internacionais. Esses internacionais, eu tive a oportunidade de convidá-los, né, para participar do evento e conheço todos e são de alto gabarito, né? E para mim, quando eu fui escolher que tema que eu iria falar, eu optei por falar pelas emergências cardiovasculares, né? O que o todo clínico precisa saber, tá? O foco da minha palestra hoje vai ser o clínico de pequenos animais, tá? Não é o cardiologista e nem o intensivista, e sim é o clínico geral, é o recém-formado, é aquele profissional que está atuando, né, na área de plantão, na rotina clínica, né, que se depara com algumas emergências cardiovasculares que às vezes a gente tem que ter um pouco de maior conhecimento, tá? Então, sobre a principal emergência cardiovascular. Qual é, então, a principal emergência cardiovascular que nós nos deparamos diariamente, né? Então, acho que é unânime, todo mundo vai falar, que a principal emergência cardiovascular é o edema pulmonar agudo, né? O edema pulmonar agudo, a gente está visualizando aqui nessa radiografia lateral, a gente pode ver um padrão intersticial alveolar no pulmão, né? O que é característico de edema pulmonar. O edema pulmonar, ele pode ser cardiogênico, né? Devido a uma endocardiose, a uma cardiomiopatia dilatada, né? A uma cardiomiopatia hipertrófica e outras cardiopatias. E a gente sabe que o edema pulmonar também ele pode ser de origem até neurogênica, né? Hoje em dia já tem essa linha do edema pulmonar cardíaco neurogênico. E também a gente tem o quê? Edema pulmonar, às vezes, causado até por uma hiperidratação. Então, assim, independente de qual é a causa, o edema pulmonar cardiogênico, né, é a principal emergência cardiovascular que nós atendemos diariamente. E eu sempre falo que a primeira coisa, quando a gente for atender, né, o nosso paciente, a gente tem que o quê? Conhecer o histórico dele e conhecer esse paciente, né? Então, vocês estão vendo ali, ó, sou eu, né? Há um tempo atrás, estava um pouquinho mais feio do que eu estou hoje em dia. E aqui eu tenho a Sophie. Olha só a cara dela de felicidade que estava andando comigo de carro, né? Ela é um pouco mal-humorada. Mas a Sophie é uma pug de 6 anos que tem um sopro em mitral e nunca foi medicada. Por quê? Porque ela não tem necessidade, ela não tem remodelação cardíaca e ela é um paciente compensado. E esse aqui já é um paciente, né, de 18 anos de idade, que é o Petrúquio, que toma algumas medicações, né? Ele é um cardiopata grave, e vocês vão ver que ele faz uso do benazepril, do nalodipino, da furosemida, da espironolactona, da amiodarona, do ômega 3, do primobendan, geriox, L-carnitina e a taurina. Então, esse paciente aqui é um paciente que já faz um tratamento de cardiopatia, já é um paciente em estágio avançado e um paciente idoso. Eu vou tratar esse paciente, o Petrúquio, de 18 anos, da mesma forma que eu vou tratar com a Sophie, de 6 anos? Não. Tá? Então, aí que a gente começa. A primeira coisa é fazer o quê? Fazer o conhecimento do nosso paciente
e onde a gente vai poder atuar para diferenciar e fazer a melhor terapêutica adequada para esse paciente. A gente vai trabalhar, então, tá, com o quê? Uma terapêutica personalizada para aquele indivíduo. Eu não vou falar assim, tratamento de edema pulmonar, furosemida para todo mundo. Não. O paciente que já toma furosemida vai ter a mesma resposta daquele paciente que nunca tomou furosemida? A gente já sabe que isso tem diferente as respostas, né? Então, sempre identificar e conhecer o paciente. E aqui estava me lembrando, faltou a hidroclorotiazida, né? Então, só para a gente conferir aqui, ó, dos diuréticos, ele tomava furosemida, espironolactona e hidroclorotiazida. E aqui uma coisa que eu sempre falo, né? O edema pulmonar é uma emergência ou uma urgência, né? Urgência é aquilo que a gente pode esperar para realizar o tratamento, mas ele tem que ser realizado. Tipo, uma piometra, né? Veio uma piometra, eu tenho que estabilizar esse meu paciente para depois ele ir para o bloco cirúrgico. Então, isso é uma urgência, eu tenho que fazer o quê? Eu vou estabilizar ele, né, hemodinamicamente, para poder fazer a cirurgia, tá? E emergência é aquele tratamento que tem que ser realizado naquele momento, tá? E o edema pulmonar agudo é sempre considerado uma emergência cardiovascular. A gente tem que atuar no momento que o paciente está com o edema. Eu não posso deixar para amanhã ou esperar 4, 5 horas para fazer alguma coisa, senão eu posso até perder esse meu paciente. Então, sobre a parte, né, de alterações que podem levar, né, à parte do edema pulmonar, aqui eu coloquei o quê? Uma isquemia do miocárdio, tá? Que ela é muito comum em quem? Em humanos. Tá? A gente tem o quê? A gente tem uma isquemia, a gente tem uma diminuição do aporte sanguíneo de uma parte cardíaca, né? E isso leva ao quê? Leva à parte até de edema pulmonar. Em cães, tá? Isso é raro e pouco evidenciado. Agora está tendo novos estudos em pacientes que têm hiperadrenocorticismo, com aumento do colesterol e triglicérides, tá? Que eles estão evidenciando alguns casos de infarto do miocárdio. Mas é raro isso na medicina veterinária. Outra coisa, a gente pode ter a formação de trombos e esses trombos fazerem a obstrução de alguma coronária, tá? Então, só para relatar sobre essa parte. Aqui eu tenho uma imagem de ressonância magnética de um paciente, tá? No qual a gente consegue evidenciar uma massa entre o átrio e o ventrículo. Então, esse paciente tem um mixoma, tá? Como é que eu sei que é mixoma? Porque ele chegou a fazer o estudo patológico, tá? Então, ele tem um mixoma na região átrio-ventricular, que seria essa mancha mais escura que a gente está vendo, tá? Então, os tumores também podem levar, né, a edema pulmonar, devido ao quê? A uma alteração, né, da hemodinâmica do coração. E agora eu coloquei aqui um gato, né, fazendo pouso, está querendo fazer xixi. Daí vocês falam, isso daqui faz parte de uma emergência cardiovascular, né? Será que ele não errou? Será que é na parte da nefro? Então eu sempre falo, gato obstruído, né? A gente tem mais parte de cardiologia do que a gente imagina. O gato obstruído, ele vem, né, com uma sintomatologia, aquela prostração. E por que o gato obstruído vem a óbito? Porque a gente vai ter um aumento do potássio, levando ao quê? A uma hipercalemia, tá? Consequentemente, esse paciente, ele vai ter uma alteração da condução eletrocardiográfica. Então, vocês estão vendo aqui, ó, quando eu tenho o potássio com 5 miliequivalentes, 7, 8, 10, 11, 12. Eu vou tendo uma perda da conformação do eletrocardiograma normal e esse paciente vai tender o quê? A fibrilar e vai virar óbito. Então, aqui eu tenho o eletrocardiograma, né, de uma fibrilação de um paciente com hipercalemia. Aqui eu tenho uma radiografia ventrodorsal e laterolateral, no qual eu consigo verificar uma cardiomegalia generalizada, tá? E nesse caso aqui ela é sugestiva de efusão pericárdica. Para fazer o diagnóstico definitivo de efusão pericárdica, sempre é necessário fazer o quê? O ecodoppler cardiograma,
tá? Então, apenas com a radiografia eu não consigo afirmar que isso aqui é uma efusão, mas ela é sugestiva de. Nessa radiografia aqui, então, a gente está vendo o quê? Uma cardiomegalia generalizada, um padrão intersticial alveolar no pulmão, sugestivo de edema pulmonar, tá? E por que a gente está falando tanto hoje em dia nessa parte de emergência, né? Antigamente não tinha, agora tem bastante, o pessoal sempre fala isso, e a gente começa a observar o quê? Que nós temos uma mudança do perfil do nosso paciente. Nosso paciente está ficando cada vez mais idoso, né? Então é normal nós atendermos cachorros de 18, 19, 20 anos de idade na nossa rotina clínica, e felinos, né, de 21, 22 até 25 anos. Então, o paciente ele está ficando mais idoso, os pacientes estão ficando cada vez mais obesos e sedentários, tá? Hoje em dia, nós temos cerca de 30% dos nossos pacientes são obesos, tá? Principalmente devido ao quê? Né? A alimentação inadequada, ao sedentarismo, e também a gente não pode esquecer sempre das endocrinopatias, tá? Outra coisa que nós temos da mudança do perfil, né? Nós já vimos que então teve a mudança do perfil do paciente, nós temos a mudança do perfil do proprietário, do tutor desse animal. Esse tutor, ele já vem com o diagnóstico, porque ele já procurou no Dr. Google, né? E daí ele já vai vir com o diagnóstico, o tratamento, e ele vai simplesmente querer uma opinião tua. E daí o médico veterinário, naquele momento, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser superior ao Dr. Google. Ele tem que saber mais, tá? E, por fim, a parte do intensivismo, que na última década, aqui no Brasil, teve um up, né? A gente teve uma evolução da parte do intensivismo na medicina veterinária, tá? Então, a gente está vendo o quê? Que hoje em dia a gente já tem a disponibilidade de ventilação mecânica, né? De monitores muito mais sensíveis. Então, a gente consegue fazer o tratamento daquele paciente que está em edema pulmonar, né? Muitas vezes, aqueles pacientes que têm uma saturação para baixo de 80, eles têm necessidade de ir para uma ventilação mecânica. Antigamente, a gente não tinha, o paciente vinha a óbito. Hoje em dia, a gente já tem, né, esses equipamentos e a gente consegue dar o quê? A gente consegue melhorar a nossa terapêutica e ter um maior índice, né, de sucesso. Aqui nós temos, então, uma unidade de terapia intensiva de São Paulo, no qual nós temos um paciente, um Yorkshire, com edema pulmonar agudo, mantido em ventilação mecânica. Então, a gente vai falar agora sobre a parte dos cardiopatas, né? O principal sinal clínico que ele vai chegar para o clínico geral é o quê? É a tosse, tá? Principalmente eles vão falar sobre a tosse noturna. Por quê? Não é que o cachorro só tossia à noite e durante o dia não, tá? É porque agora ele começou a tossir à noite e muitas vezes isso incomoda o tutor. E daí ele acaba levando. Então, a tosse noturna é um sinal clínico, o engasgo, a dispneia, a cianose, o cansaço, a síncope e o emagrecimento progressivo, tá? Isso aí são todos sinais clínicos de pacientes cardiopatas. E a partir daí, o clínico ele tem que decidir que exames que ele vai solicitar. Se é um eletrocardiograma, um ecodopplercardiograma, um raio-x, um Holter, uma tomografia ou uma ressonância magnética. Para a gente fazer a escolha desses exames, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual alteração que eu estou procurando, tá? Eu posso ter alterações congênitas. Então, é aquele paciente que tem 3, 4, 5 meses de idade, que já está com edema pulmonar, e a gente vai investigar, e ele tem uma persistência do duto arterioso, ele pode ter uma estenose pulmonar, uma displasia de mitral e tricúspide. Então, a partir daí, eu tenho uma alteração congênita. Eu vou solicitar o quê? Eu quero ver essa alteração. Eu posso fazer um ecodopplercardiograma, uma tomografia ou até uma ressonância magnética. Eu posso ter pacientes com uma má condução elétrica, que seriam as arritmias. Nesse caso aqui, eu vou solicitar o quê? Um eletrocardiograma, né? Vou solicitar um Holter e o ecodopplercardiograma para a gente ver a conformação anatômica do coração. Agora eu já tenho o quê? As cardiomiopatias, que são alterações da musculatura cardíaca, que nem uma cardiomiopatia dilatada, a cardiomiopatia hipertrófica,
a cardiomiopatia restritiva, no qual eu vou ter que utilizar, né, meios para averiguar como está essa anatomia cardíaca, né, desse miocárdio. Então, eu vou utilizar o quê? O ecodopplercardiograma, e a gente pode usar também o quê? A tomografia e a ressonância magnética. E eu sempre falo, nós sempre temos que realizar a anamnese completa e o exame físico completo do nosso paciente, para a partir daí eu escolher quais são os exames complementares que eu vou solicitar. Então, hoje em dia, né, nós temos alguns exames complementares que nós temos disponíveis, né, no dia a dia. Nós temos a pressão arterial, a radiografia de tórax, o eletrocardiograma, o Holter, o ecodopplercardiograma, a dosagem de CKMB, dosagem de troponina, dosagem do peptídeo natriurético, a ressonância magnética, e hoje em dia nós já temos o quê? A biologia molecular, né, no qual nós já conseguimos fazer o sequenciamento, né, de alguns genes, para ver se esse animal ele tem predisposição ou não a ter alguma doença cardíaca. É o caso de Dobermans, né, que tem o quê? Que se eles têm ou não, né, a predisposição a ter a cardiomiopatia dilatada. Então, a gente pede as dosagens dos PKDs, né? A pressão arterial, ela sempre tem que ser aferida no consultório, tá? Mensurada. Nós temos os métodos direto ou invasivo, que é o padrão ouro. E nós temos os métodos indiretos e não invasivo, que seria o método fotopletismográfico, o método ultrassom Doppler e o método oscilométrico. Então, aqui nós temos um exemplo, né, então, do padrão ouro, no qual nós temos, então, a cateterização de uma artéria, e aqui eu vou pegar a pressão arterial sistólica, diastólica e média desse paciente direto na artéria. É o método mais fidedigno. O método fotopletismográfico, ele é pouco utilizado na medicina veterinária, e a sua dinâmica é a partir do quê? Da parte de infravermelho. Tá? É muito utilizado em humano, mas na medicina veterinária não. O método ultrassom Doppler é um dos métodos mais difundidos na clínica, tá? E é um dos métodos mais fidedignos com a pressão comparado com o padrão ouro. Tá? Então, se for para escolher, então sempre o padrão ouro, depois o Doppler vascular. E nós temos, por último, o método oscilométrico, né? Então, aqui no caso, nós temos o PET-MAP, no qual ele me dá, pela oscilometria, a pressão arterial sistólica, diastólica e média, e a frequência cardíaca. E aqui, nós temos um esquema, tá? Que é o do Brown, e agora saiu as novas diretrizes, que o nosso amigo vai palestrar também, o palestrante de Portugal, né? Ele vai falar sobre as novas diretrizes de hipertensão, né? Que é o Dr. André Santos. Então, aqui só para vocês verem, né? Hoje em dia, então, a gente faz a mensuração da pressão arterial, a gente tem que fazer a identificação se esse paciente tem lesão de órgão-alvo ou não. Se ele tiver já lesão de órgão-alvo, né? Que seria o quê? Lesão ocular, lesão cerebral, lesão renal, a gente já entra com as medicações, tá? Então, aqui vocês estão vendo que a gente faz uma separação, né? Pressão menor que 150, pressão arterial maior ou igual a 150, pressão arterial entre 160 e 179 e a pressão arterial sistólica maior que 180, tá? Então, aqui nós temos todo o tratamento. Sempre quando eu atender um paciente que tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 milímetros de mercúrio, tá? Eu vou considerar uma emergência cardiovascular. Esse paciente ele tem hipertensão, tá? E ele vai ter que ser medicado. A primeira droga de escolha que nós utilizamos é o benazepril, tá? Mas nós sabemos que o benazepril ele consegue fazer uma redução de apenas 10 a 20%, tá, da pressão arterial sistólica. E muitas vezes a gente tem pacientes com 250, 270 de pressão arterial sistólica. Então a gente pode utilizar o besilato de amlodipino na dose de 0,1 a 0,25 mg/kg, uma ou duas vezes por dia.
E se for necessário, se não tiver uma resposta adequada, a gente pode utilizar o nitroprussiato de sódio, tá? Na parte da infusão contínua. Lembrando que, sempre que eu for utilizar o nitroprussiato de sódio em infusão contínua, eu tenho que fazer a mensuração da pressão arterial sistólica pelo método invasivo, tá? Eu tenho que ser bem fidedigno. Então, lembrando aqui só que nós temos a necessidade, né, de ter uma bomba de infusão para a gente poder fazer a administração do nitroprussiato de sódio. Outro exame que nós realizamos é a radiografia de tórax, tá? No qual o clínico ele tem que saber identificar a radiografia de tórax. Muitos clínicos têm dificuldade de interpretar um raio-x de tórax, tá? Mas se ele não sabe identificar uma radiografia de tórax, ele não vai saber qual emergência que ele está lidando. Então, a avaliação do tórax ela tem que ser realizada como um todo. A gente vai fazer a avaliação anatômica dos órgãos. A gente vai avaliar a traqueia, o pulmão e o coração. Para a partir daí, a gente dar o nosso diagnóstico e começar a nossa terapêutica adequada. A radiografia de tórax, então, nós temos as projeções ventro-dorsal ou dorso-ventral, látero-lateral, e nós temos que sempre dar a importância, né, se o paciente ele está na fase inspiratória ou expiratória. Por quê? Porque olha só essas duas radiografias. Essa radiografia, né, a primeira, a A, eu tenho uma radiografia látero-lateral na fase inspiratória. E a radiografia B, eu tenho uma radiografia látero-lateral na fase expiratória. Quando a gente olha ela separadamente, parece que é de um animal e a outra é de outro animal, tá? Mas vocês sabem o quê? Olha só as alterações que nós temos simplesmente pela diferenciação da fase inspiratória ou expiratória. Então, aqui lembrando, o que a gente consegue visualizar, né, numa radiografia de tórax. Então, a gente vai ter o coração, o pulmão, os grandes vasos, a traqueia, né? E a partir daí eu vou ter que fazer minha avaliação completa e dar meu diagnóstico. Então, nesse caso aqui, só para vocês olharem, então, eu tenho um aumento, né, do átrio direito desse paciente. Nessa radiografia de tórax aqui, eu tenho uma cardiomegalia generalizada, principalmente do átrio esquerdo. Muito provavelmente esse paciente tem uma degeneração mixomatosa da válvula mitral, né? Com uma regurgitação importante, porque já tem uma remodelação importante do coração. Essa aqui é aquela radiografia clássica de edema pulmonar agudo, padrão intersticial alveolar no pulmão e uma cardiomegalia generalizada. Essa aqui nós temos, então, uma radiografia, né, de um paciente com efusão pericárdica, tá? Evoluindo para quê? Para um tamponamento cardíaco com edema pulmonar, tá? Como é que eu sei que isso aqui é uma efusão pericárdica? Porque ele fez o ecodopplercardiograma também. Essa aqui é uma radiografia, né, que foi retirada do livro de diagnóstico por imagem, no qual a gente consegue dizer que esse paciente tem uma cardiomegalia generalizada, com um coração bem abaulado, muito provavelmente é uma efusão pericárdica. Então, aqui nós temos, então, um padrão intersticial alveolar, característico de edema pulmonar. A gente já perdeu aqui, nesse caso, a silhueta cardíaca, e além disso, eu tenho o quê? Um padrão bronquial associado. Então, sempre lembrando, quando eu faço a radiografia de tórax, eu sempre peço para avaliar também o quê? A parte cervical, né? Por quê? Porque a gente tem a traqueia e muitas vezes nós temos os colapsos traqueais associados, né, às cardiopatias. E às vezes esse paciente ele não está tossindo devido à cardiopatia, mas sim a um problema primário respiratório, no caso seria um colapso traqueal. Então eu vou ter que tratar o colapso traqueal, né? E vou ter que tratar a cardiopatia. Então, nós chegamos aonde a gente queria. O tratamento do edema pulmonar agudo. O edema pulmonar agudo é a principal emergência cardiovascular. Os seus principais sinais clínicos são o quê? A dispneia, a tosse e a cianose, né? Então, quando a gente atende um paciente com esses sinais clínicos, eu tenho que fazer o quê? O meu diagnóstico ele tem que ser rápido e eficaz. Muitas vezes eu não vou conseguir fazer a radiografia de tórax nesse meu paciente, porque ele vai estressar, tá? Então eu vou ter que fazer o quê?
avaliar os sinais clínicos e realizar um bom exame físico. A partir do exame físico, tá, com uma ausculta cardíaca e pulmonar adequada, eu consigo dar o diagnóstico de edema pulmonar. A radiografia torácica, ela serve como um diagnóstico definitivo, tá? Mas a gente sabe, então, que muitas vezes a gente não vai conseguir realizar ela. Principalmente gato, tá? Se a gente pegar um gato com dispneia e ainda for colocar ele para fazer uma radiografia torácica, muito provavelmente ele vai virar óbito, tá? Porque a gente tem o estresse. E o estresse ele vai fazer com que aumente o edema pulmonar. Então, nós temos várias causas, né? Da parte de edema pulmonar agudo, nós temos as causas cardiogênicas, né? Que a principal é a degeneração mixomatosa da válvula mitral. Nós temos a cardiomiopatia dilatada em cães de grande porte. E nós temos a cardiomiopatia hipertrófica, principalmente em felinos. Mas a gente não pode esquecer também a parte de hiperidratação, né? Naqueles pacientes que estão hiperidratados. Um exemplo disso é um paciente que tem anúria, que não está produzindo urina, ele vai ter uma hiperidratação, levando a parte de edema, tá? Ou aquele paciente que tem o quê? Uma doença pulmonar primária, no caso, que nem tipo uma broncopneumonia. A gente sabe que as broncopneumonias, elas aumentam, né, a permeabilidade vascular, consequentemente eu vou ter um edema pulmonar agudo, tá, de causa inflamatória. Então, o primeiro passo, como eu tinha falado, identificar o nosso paciente. É um paciente cardiopata ou não é? Ele toma quais medicações? Ele já teve outro edema pulmonar? Como é que foi o tratamento dele? Então, aqui nesse caso, a principal causa de edema pulmonar, então, é a endocardiose. Então, nós estamos vendo o ecodopplercardiograma com uma regurgitação importante em válvula mitral. Aqui nós temos a cardiomiopatia dilatada, tá? Que ela é caracterizada por uma diminuição da fração de encurtamento e a fração de ejeção da musculatura cardíaca. Então, nós temos aqui o ecodopplercardiograma em modo M, né? Mostrando, então, a sístole e a diástole cardíaca de um paciente normal. E aqui nós temos um ecodopplercardiograma em modo M, mostrando a sístole e a diástole de um paciente com cardiomiopatia dilatada. Vocês estão vendo que esse coração não está contraindo. A cardiomiopatia hipertrófica, ela é muito comum em felinos, né? Então, vocês estão vendo a primeira figura é um coração normal. E a segunda ali nós temos o quê? Nós temos uma hipertrofia, né? Nós temos uma cardiomiopatia hipertrófica concêntrica, com uma redução do lumen cardíaco importante. E além disso, nós temos ao redor da musculatura cardíaca uma efusão pericárdica, tá? Evidenciada ali entre o pericárdio e o coração. Aqui nós temos, então, a imagem, né, da parte da necrópsia desse paciente, no qual nós conseguimos visualizar, então, a hipertrofia concêntrica, tá, do ventrículo esquerdo. A efusão pericárdica também pode levar a parte de edema pulmonar, né? Então, vocês estão vendo ali no centro o coração. Nós temos, então, ao redor do coração uma quantidade de líquido e o pericárdio. Então, a primeira coisa que nós fazemos com pacientes com edema pulmonar agudo é a realização de oxigenoterapia, tá? Então, a gente sempre faz a oxigenoterapia no nosso paciente. E a gente faz o quê? A sedação desse paciente. Para quê? Para esse paciente ficar mais tranquilo e relaxado e não piorar o edema pulmonar. Normalmente, eu utilizo, né, o butorfanol, o Turbogesic, nos pacientes cardiopatas. Caso no hospital ou na clínica não tenha o butorfanol, a morfina pode ser utilizada. Então, aqui nós temos outras maneiras, né, de fazer a oxigenação do nosso paciente. E aqui, só mostrando, isso aqui é um capacete do Corpo de Bombeiros de Nova York, né, para animais, no qual ele está fazendo a oxigenação, né, desse gato. Olha só a cara de felicidade dele dentro desse capacete, né, mas nesse momento, isso é necessário. Então, a oxigenação está ok, eu fiz a oxigenoterapia, eu vou fazer um acesso venoso, tá? Para fazer sempre a medicação intravenosa. Isso eu vejo muitas pessoas, tá? Fazerem erroneamente, que seria o quê? Administrar furosemida por via subcutânea em paciente com edema pulmonar agudo,
tá? Então, nós sabemos que nós temos várias vias de administração da furosemida injetável, que pode ser subcutânea, intramuscular ou intravenosa, mas a mais rápida e eficaz é a furosemida intravenosa, tá? E outra pergunta que as pessoas fazem é sempre o quê? Com qual dose de furosemida que eu vou fazer o bolos? É 2, 4, 6, 8 miligramas? Tá? Como é que eu vou decidir isso? Então, aí volta àquela parte importante da consulta. Eu conhecer esse meu paciente. Por quê? Se eu tenho um paciente que nunca tomou furosemida, às vezes a administração apenas de 2 miligramas por quilo vai resolver o edema pulmonar. Agora, aquele paciente que já toma 4, 6 miligramas de furosemida a cada 12, a cada 8 horas, se você fizer 4 miligramas de furosemida intravenosa, não vai fazer nem cócega nesse paciente. Então, a gente vai ter que aumentar a dose. A furosemida, a gente sempre fala que ela é dose, né, dose-resposta. Eu tive resposta ou não, tá? Então, eu faço a primeira administração por bolos, né, de furosemida. Eu posso colocar esse meu paciente numa infusão contínua de furosemida, na dose de 0,66 miligramas quilo hora, até 6 horas de infusão, e eu vou ter que fazer o controle dessa pressão arterial, tá? Se meu paciente tiver uma hipertensão associada ao edema, eu posso utilizar o amlodipino e o nitroprusiato para eu fazer o quê? Essa redução. O nitroprusiato aqui, ele é importante, porque ele, além de fazer controlar a pressão, tá? Ele faz uma vasodilatação periférica, no qual, então, vai ajudar a reduzir o edema pulmonar. Mas, muitas vezes, a gente pega pacientes, às vezes, que estão hipotensos, né? Então, o que eu vou fazer para esse paciente que está hipotenso? Eu posso colocar ele numa infusão contínua de dobutamina. Então, aqui eu só estou mostrando a função da dobutamina. Ele vai aumentar a contração cardíaca, né? Ele é um inotrópico positivo, injeção rápida. Então, eu vou aumentando assim o débito cardíaco, consequentemente, eu vou aumentar a pressão, tá? E daí eu posso fazer a associação com o nitroprusiato. Eu vou aumentar a pressão, vou fazer uma vasodilatação periférica e vou administrar diurético. Então, eu vou fazer o que ali? Eu vou fazer uma melhora do aporte sanguíneo, eu vou diminuir a pré-carga cardíaca, tá? E, consequentemente, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a retirar esse paciente do edema pulmonar. Então, aqui estão as dosagens de dobutamina para cães e para gatos, que são diferentes, né? Sempre lembra disso. O edema pulmonar, ele pode ser resolvido em horas ou pode levar dias, tá? E uma das coisas que eu sempre falo é o quê? A gente tem que cuidar com quais medicações que a gente começa a fazer, porque a gente tem que sempre se lembrar que o nosso paciente ele vai para casa com as medicações orais, né? Então, que nem assim, a dobutamina. A dobutamina é um inotrópico positivo. Que medicação que eu tenho por via oral que é um inotrópico positivo? Seria o upimobendan. Então, eu já começo a fazer a administração do upimobendan na internação para esse paciente já ir medicado adequadamente para casa. Outro exame complementar que nós temos que saber identificar, né, e a gente solicitar é o eletrocardiograma, então, principalmente para registro da atividade elétrica do coração. Naqueles pacientes que têm históricos de síncope, que têm históricos de arritmia, que são cardiopatas, a gente sempre faz o eletrocardiograma, tá? Então, quando que a gente vai solicitar? Todo paciente cardiopata, paciente que tem arritmia, paciente que tem síncope, sempre no risco cirúrgico, né? A gente solicita o eletrocardiograma. Então, nós temos vários aparelhos de eletro, né? E nós temos o quê? Nós podemos identificar as arritmias, as principais bloqueio atrioventricular de primeiro, segundo e terceiro grau. Nós podemos visualizar os complexos ventriculares prematuros, a fibrilação atrial e as sobrecargas atriais e ventriculares. E muitas vezes nós podemos solicitar o Holter, né? Que é um eletrocardiograma de 24 horas. Por quê? Às vezes os pacientes, né, que nem no caso do Boxer, ele tem a cardiomiopatia do Boxer, que seria a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, tá? Que eu quero saber quantos complexos que ele tem no período de 24 horas. E muitas vezes eu tenho o quê? Pacientes, tá? Que têm um eletrocardiograma normal, mas eles apresentam síncope em casa. Então eles podem ter o quê? Uma cardiomiopatia oculta, que ela só se manifesta em alguns períodos do dia ou da semana.
Então, aqui estou mostrando o Holter. Aqui dentro do Holter é o tacograma, né? É uma análise que é feita, tá? Através da variabilidade da frequência cardíaca. Nós sabemos que pacientes, tá, que estão em fase final da doença cardíaca têm a ativação do sistema nervoso simpático, consequentemente, eu vou ter o quê? Né? Eu vou ter uma frequência cardíaca alta durante todo o dia, quando o animal está acordado ou está dormindo. Tá? Então, isso aqui é para prognóstico do nosso paciente. O paciente está em tratamento, né? A gente faz Holter também. As arritmias, né? A arritmia sinusal respiratória, então, ela é normal, né? Para os cães, lembrando que na inspiração a gente tem aumento da frequência cardíaca e na expiração nós temos uma diminuição. E aqui nós temos uma das principais arritmias que nós encontramos na nossa rotina, que são, né, os complexos ventriculares prematuros. Né? Então, a gente vai ter aquele complexo QRS bizarro. E, muitas vezes, né, eles evoluem até para um ataque ventricular. Então, o paciente chegou, teve esses complexos e evoluiu para um ataque ventricular, eu vou ter que saber fazer uma reversão nisso, que nem é a mesma coisa numa anestesia. Então, eu sempre vou fazer o tratamento, né? Quando eu tiver um ataque ventricular com uma frequência cardíaca maior de 180 batimentos por minuto, ou ela for maior ou igual a 30 segundos de ataque ventricular. Então, seria um ataque ventricular sustentada, tá? Eu vou fazer a administração de lidocaína sem vasoconstritor, na dose de 2 mg/kg por via intravenosa, lembrando que a dose tóxica da lidocaína, tá? É 6 mg/kg. Caso eu chegue na dose máxima, que seria 6 mg/kg, eu posso colocar esse paciente em infusão contínua de 50 microgramas quilo minuto, tá? De lidocaína. E também depois o tipo de tratamento que nós podemos fazer, né, para a parte dos complexos ventriculares prematuros, associados à parte de ataque ventricular, tudo, eu posso entrar com alguns antiarrítmicos. No caso aqui, eu estou descrevendo a mildarona ou o sotalol. O ecodopplercardiograma, então, é o exame ultrassonográfico do coração, né? Eu, sempre solicito ele quando eu tenho sopros, anomalias congênitas ou doenças valvares e neoplasias. Então, aqui é uma neoplasia, né, que a gente está vendo, intracardíaca. E nós temos vários modos, né, que nós fazemos a avaliação. E nós conseguimos fazer o diagnóstico de várias patologias, que nem a cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia hipertrófica, a efusão pericárdica. E nesse caso aqui, nós chegamos na efusão pericárdica, que é uma outra emergência cardiovascular. Nós temos os sinais clínicos devido ao tamponamento cardíaco, tá? Que seria o quê? Cansaço, ascite, edema pulmonar, cianose, síncope e arritmias. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou fazer o tratamento, né, emergencial dessa minha efusão pericárdica. Aqui nós estamos vendo, então, uma radiografia ventrodorsal, né, sugestiva de efusão pericárdica. Uma radiografia lateral, sugestiva de efusão pericárdica. Aqui nós temos o eletrocardiograma, vocês podem ver que nós temos a diminuição dos complexos QRS e a diminuição de todas as ondas, tá? Devido à presença da efusão pericárdica. Nós estamos vendo, então, nesse ecodopplercardiograma, a presença de líquido, né? Característico entre o pericárdio e o coração. E aqui nós temos, então, né, uma fotografia de uma necrópsia de um paciente com efusão pericárdica em grande quantidade. Nesse caso aqui, essa efusão pericárdica, nós chegamos a fazer a pericardiocentese, a avaliação citológica do líquido e tomografia torácica. Entretanto, a gente não evidenciou células neoplásicas e nem achamos nenhuma massa tumoral. Apenas na parte histopatológica, tá? Evidenciou o quê? Linfoma de linfócitos T em coronárias, tá? Então, é um diagnóstico muito difícil da gente conseguir dar em vivo. A pericardiocentese, então, ela é emergencial. Nós dependemos de um ecodopplercardiograma e de um eletrocardiograma. Qual que é o lado que eu faço a pericardiocentese? Isso aí é uma pergunta que todo mundo faz, né? E muitas vezes as respostas são quais?
Ah, é do lado esquerdo, tá? Lembrando que do lado esquerdo, eu passo principalmente os grandes vasos. Então, a pericardiocentese sempre é realizada do lado direito, entre o terceiro ou quarto espaço intercostal, tá? E a gente sempre tem que cuidar com as possíveis arritmias induzidas, tá? Pelo manejo dessa drenagem. Então, aqui nós temos um paciente, né, qual foi feita a tricotomia do lado direito. Ele está com um eletrocardiograma, né, e será realizada a pericardiocentese entre o terceiro e quarto espaço intercostal. Então, é drenado esse líquido do pericárdio, né? Vocês estão vendo ali que ele tem uma coloração bem escura, bem semelhante a sangue. Esse líquido depois é encaminhado para o laboratório para avaliação de líquido, né? E também avaliação citológica. Uma das principais causas de efusão pericárdica, a gente sabe que são as neoplasias. Aqui nós temos, então, a efusão pericárdica, né? Lembrando que, vocês estão vendo que a coloração é muito semelhante a sangue. Como é que eu sei que isso aí não é sangue? Por quê? Porque sangue coagula. E a efusão pericárdica, ela não vai coagular. Aqui nós temos o eletrocardiograma pós-efusão pericárdica e pós-drenagem, né? Pela pericardiocentese. Vocês estão vendo que os complexos QRS, eles voltaram ao tamanho normal, né? E nós já conseguimos evidenciar até as outras ondas, a onda P e a onda T. A hemogasometria é um teste a ser realizado, né, no nosso paciente cardiopata, tá? Porque a gente pode ter alterações de pH, PO2 e PCO2. Então, eu faço uma hemogasometria arterial nesse paciente para saber como é que está a oxigenação. Caso esse paciente tenha uma PO2 menor de 80% de saturação, esse paciente é encaminhado para ventilação mecânica. E outra coisa que nós temos na hemogasometria é a mensuração dos eletrólitos, né? Então, o sódio, potássio, cálcio e o cloro. E aqui nós chegamos, então, naquela ilustração do gato obstruído, né? Então, lembrando que o gato obstruído ele vai ter um aumento de potássio, consequentemente, eu vou ter uma anormalidade do complexo QRS, né? Eu vou ter já um potássio com 8 miliequivalentes, eu já tenho a perda da contração atrial, então eu já não tenho mais onda P. A onda T vai ficando cada vez mais apiculada, com 10, com 11, o paciente vai tender a fibrilar. E com 12, normalmente, ele vai virar óbito. Então, esse paciente, né, ele está em hipercalemia. É quando eu tenho potássio maior que 5 milimol por litro, tá? E o tratamento, ele tem que ser emergencial, tá? Para eu não perder esse paciente. A gente sabe que muitos gatos obstruídos, eles vão ter que ser anestesiados para a gente poder fazer a desobstrução. Então, antes de fazer a anestesia, eu vou fazer o eletrocardiograma, vou botar esse meu paciente em fluidoterapia, tá? Qual fluido que eu vou escolher? Principalmente o Ringer com lactato, porque esse paciente provavelmente ele está em acidose metabólica devido à obstrução. Vou administrar bicarbonato de sódio, 1 a 2 miliequivalente por quilo. Administrar insulina regular, 1 unidade internacional por quilo, juntamente com glicose, 0,5 miligramas por quilo, e V diluído, tá? Então, a gente sabe que eu fazendo essa administração, a insulina e a glicose vão fazer a translocação do potássio, diminuindo, então, o potássio sérico, e também vou administrar o gluconato de cálcio a 10%, 1 ml por quilo, que ele vai fazer a cardioproteção, né? Principalmente vai proteger os meus cardiomiócitos. E por último agora, eu deixei o quê? Deixei os envenenamentos e intoxicações, né? Então, no caso aqui, eu coloquei a abelha. Nós sabemos que um animal que tem uma hipersensibilidade pelo veneno da abelha, ele pode desenvolver um choque anafilático, tá? Então, tipo, esse animal ele vai ter uma hipotensão grave e eu vou ter que saber reverter esses quadros, né? Então, eu vou ter que ver qual que é a causa da hipotensão e, a partir daí, tentar restabelecer, né, a pressão sanguínea. O sapo é um outro animal que pode causar, suas toxinas podem causar alterações cardíacas, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele tem várias glândulas pelo corpo, e quando ele é apertado, né, quando, vamos supor, o cachorro mordeu ele elimina essa substância, elas ficam aderidas na mucosa, tá? E em menos de 5 a 10 minutos, a gente tem o quê? Aminas cardioativas que começam a causar arritmia, tá? Uma coisa importante, a remoção, tá? A gente não adianta só olhar a boca do animal, a gente tem que fazer a remoção física,
Então, você tem que pegar uma gase e retirar, né, aquela secreção, porque senão ele vai continuar sendo absorvido, né, essas toxinas. Aqui, então, nós temos uma serpente, né, uma das que eu mais gosto, que é da família Botrópica, tá? Essa aqui é o urutu cruzeiro. Vocês estão vendo ali que ela tem, tipo, umas marcações tipo de ferradura, né? Então, a sua toxina, ela está sendo estudada, já foi estudada por alguns pesquisadores, né? E agora a gente está vendo que ela tem uma atuação também, o quê? Cardiotóxica, tá? Causando arritmias. O escorpião é outro animal que causa arritmias cardíacas, tá? Não sei se vocês sabem, mas Belo Horizonte é a cidade com maior número de casos, né, de acidente por escorpião, né, escorpionismo do Brasil. Isso em humanos, né? E agora a gente pergunta, como é que humanos é tão afetado e animais não são afetados? É porque normalmente não é realizado o diagnóstico, tá, de animais que são acometidos, né, ou pelo escorpionismo. Então, o veneno, então, do escorpião amarelo, ele vai causar arritmias, principalmente complexo ventricular prematuro. Aqui nós temos, então, uma cobra coral, tá? O meu mestrado foi realizado com o veneno da cobra coral, no qual eu avaliei, né, a cardiotoxicidade do veneno dela. Nós observamos, então, que ela causa uma lesão muscular, tá? Nós tivemos um aumento lá do CKMB, da troponina I, e além disso, o veneno causa arritmias e causa uma diminuição da fração de encurtamento e a fração de ejeção, levando normalmente à hipotensão. Então, a micrurus, né, ela causa também alteração cardiovascular. E por último, aqui eu deixei a cascavel, né, que é do acidente crotálico. Nós sabemos que o seu veneno, a sua principal característica é a parte da neurotoxina, mas nós temos o que? Dentro das toxinas do veneno crotálico, né, nós temos uma parte do veneno que causa lesão muscular. E é uma lesão muscular local e sistêmica, tá? E daí, consequentemente, a gente vai ter lesão muscular, né, e o músculo do coração também vai ser acometido. Quando nós falamos sobre acidente ofídico, seja ele botrópico ou crotálico, tá? Qual que é o tratamento que nós temos que instituir? É o soro antiofídico. Então, assim, se eu tenho a suspeita de um animal que foi acometido por um acidente antiofídico, eu vou realizar, no mínimo, a administração de 3 soros antiofídicos por via intravenosa, tá? As pessoas não têm que ficar com medo, eu vou fazer por via intravenosa e subcutâneo, que pode dar um choque anafilático. Se esse paciente não receber o soro, ele vai virar óbito, tá? E é raro os casos, tá? Eu até desconheço, de animais que tiveram choque anafilático com o soro antiofídico. Então, a gente faz o soro antiofídico no tempo zero, a gente vai dosar o TP e TTPA, né? Na parte da coagulação, a gente vai ver o coagulograma, porque tanto o acidente crotálico como o acidente botrópico causa alterações na cascata de coagulação. Então, se esse sangue estiver incoagulável, né, eu já sei, é bem indicativo de um acidente ofídico. Eu faço a administração do soro. A partir de 4 horas eu vou repetir o TP e TTPA. Por que 4 horas? 4 horas é o tempo que o fígado demora para fazer a produção das fibrinas, a partir do fibrinogênio, tá? Se daqui 4 horas ainda estiver incoagulável o sangue, eu aplico mais bolsas de soro antiofídico. Repito após 4 horas. E assim, sequencialmente, até eu conseguir a estabilização do TP e TTPA e meu sangue não estiver mais incoagulável. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, que muitas pessoas não sabem. O veneno das cobras, né, tipo da jararaca e da cascavel, ele pode ficar circulando no sangue até 14 dias. Então, o animal ele foi mordido ele foi picado, né, há 2 dias. Adianta fazer o soro agora? Claro que adianta. Tu vai fazer o TP e TTPA. Tá incoagulado? Tá incoagulável?
administro o soro, tá? Eu já peguei paciente com 5 dias que tinha sido acometido, né, pelo acidente ofídico, e esse paciente pegou e ele chegou lá, a gente fez o TP e TPA, ele ainda estava coagulado, e a gente aplicou o soro nele até eu conseguir a estabilização desse meu paciente, tá bom? Então seria isso, tá? Gostaria de agradecer a todos que estão participando do congresso, né, participando desse evento. Com certeza, esse evento deve ser um dos maiores aqui do Brasil, né, ou se não, o maior congresso de cardiologia veterinária, né, e eu estou muito feliz com a participação de todos, né, e eu espero que todo mundo aproveite os próximos dias, tá? Eu estou deixando ali o meu contato, meu e-mail é martin.cardiorenal@gmail.com e o meu telefone é 99251-3267, tá? Esse aqui é o meu telefone pessoal e meu WhatsApp. Qualquer perguntas que vocês tiverem, ou dúvidas, ou quiserem mandar um e-mail, vocês podem mandar, tá bom? Estou à disposição. Então, tenham um ótimo dia e um bom congresso. Abraço. Olá, meu nome é Thaís, eu sou gerente de produtos da Verte. Em nome do laboratório, eu gostaria de agradecer a nossa participação nesse congresso tão importante para a cardiologia veterinária. Eu estou aqui hoje para falar sobre o Torzemin, o novo lançamento da Verte. O Torzemin é a base de torazemida, um diurético de uso oral para cães. E como a gente sabe, a torazemida ela é usada em casos congestivos refratários, tanto de CC esquerda quanto de CC direita, e no estágio D da doença valvar mixomatosa mitral. O Torzemin ele já está disponível no mercado em 3 apresentações, de 2 miligramas, 4 miligramas e 8 miligramas. Todos os cartuchos com 30 comprimidos bisucados, para facilitar a prescrição de acordo aí com o peso do animal. E são comprimidos bem pequenos, para vocês terem uma ideia, o de 2 miligramas, ele tem aproximadamente 6 milímetros. A dose de bula é 0,2 miligramas quilo a cada 12 horas. Vou mostrar para vocês o estudo de eficácia realizado com o Torzemin, onde o grupo que recebeu o Torzemin recebeu na dose de 0,2 miligramas quilo a cada 12 horas. O outro grupo recebeu furosemida na dose de 2 miligramas por quilo a cada 12 horas. E o terceiro grupo foi um grupo controle que não recebeu nenhum diurético. Então, o que a gente pode observar nesse gráfico, que a produção de urina do grupo que recebeu torazemida, que recebeu o Torzemin, foi muito superior ao grupo que recebeu a furosemida. Em relação ao estudo de segurança, esses animais foram acompanhados de acordo com a pesagem, exame clínico, exames laboratoriais como hemograma e bioquímica sérica, urinálise e eletrólitos sanguíneos. E o que a gente pode concluir é que na dose de 0,2 miligramas quilo a cada 12 horas, Torzemin é um produto extremamente seguro. Os efeitos adversos observados foram de natureza leve e transitória, tais como diminuição do apetite, aumento da ingestão hídrica, êmese, presença de fezes pastosas e redução da pressão arterial, porém, sem causar hipotensão. Eu queria reforçar com vocês que a Verte é a divisão veterinária da Biolab Farmacêutica e a Biolab é líder em cardiologia, então não poderíamos ficar fora do mercado de cardiologia veterinária. Estamos chegando no mercado com essa inovação que é o Torzemin. Então, mais uma vez, agradeço a participação nesse congresso, espero que vocês aproveitem bastante, tenho certeza que será muito bom. Obrigada.